alunos! Que dia cheio de felicidade, porque hoje a gente vai entrar na mecânica quântica de verdade. E vocês vão gostar de escutar que para as aulas que vêm eu desenvolvi muitos exemplos porque eu acho essa parte realmente importante. Realmente importante. Então eu espero que vocês vão aprender algo de todas as aulas do resto do período, realmente desse conteúdo fantástico que a gente vai discutir aqui. Hoje começamos com a função de onda. A função de onda. Vocês já escutaram que tem na mecânica quântica um comprimento de onda e assim faz sentido que existe algo como uma função de onda para descrever o comportamento quântico de partículas. Então, vamos começar a resumir o que a gente já sabe. Isso a gente aprendeu de de Broglie, que todas as partículas têm um comprimento de onda. E isso, obviamente, é muito grande para saber, porque uma onda pode interferir com si. Uma partícula não pode interferir com si. Uma outra maneira para dizer isso é que partículas são objetos locais e ondas são objetos não locais. Quero dizer, você não pode dizer que uma onda está nesse lugar ou nesse lugar. Uma onda sempre tem alguma estrutura assim, então ela extende pelo espaço. Enquanto uma partícula está num lugar específico. Então, na mecânica, a gente sabe tudo de uma partícula se conhecemos o seu momento e a sua posição. Quer dizer, a gente sabe tudo que faz sentido. Né? A gente sabe onde que a partícula vai ser em um segundo, e a gente sabe se ela tem um momento, se ela está girando em volta dele, mas a gente não sabe se a partícula está feliz ou a partícula é leão ou não sei o que. Isso são perguntas que não fazem sentido, então não temos respostas para essas perguntas. Então, agora vamos começar com a mecânica quântica e, basicamente, criar uma física em volta dessas ideias para, basicamente, dar um sentido para tudo que a gente já aprendeu. E para isso, vamos agora formular os postulados. Então, como sempre, começamos com o postulado 1. O postulado 1 é o postulado onde que a gente define essa coisa que se chama a função de onda. Então, o estado de um sistema quântico é completamente descrito por uma função com um valor complexo psi de x. Um valor com valor complexo de psi de x. Isso significa essa função aqui é uma função complexa. Então, existe uma parte real e uma parte imaginária. Se vocês lembram, essas partes eles são relacionados nessas funções. Isso a gente aprendeu na transformada de Fourier, mas então, o que é importante é complexo. Mas isso agora não diz muita coisa para a gente, então vamos dar uma olhada o que então é realmente uma função de onda. Isso, por exemplo, é uma possível função de onda. Isso aqui, agora eu só plotei a componente real, também existiria uma componente imaginária, que seria provavelmente alguma coisa assim. A gente não sabe, mas alguma coisa assim vai ser. Mas isso é uma função de onda. Olhando para essa função de onda, que é aqui em cima do lugar x é a posição, você provavelmente assumiria que a partícula está aqui. Porque lá tem a função não é zero. Isso parece como um exemplo. Isso é um exemplo
como pode ser uma função de onda. Vamos dar uma olhada para um outro exemplo. Isso também é um exemplo, né? Isso aqui seria um seno, né? Agora a gente sabe que a parte imaginária seria um cosseno. Vocês estão me entendendo, vocês sabem o que eu quero fazer aqui. Obviamente está errado, né? Isso aqui deve ser assim, deve ser assim, deve ser assim, alguma coisa assim. Mas então, essa seria um outro exemplo para uma função de onda que faz sentido. Yeah? Isso aqui não pode ser uma função de onda. Isso não faria sentido. Sempre pode ter só um valor único. Yeah? Ok. Isso também poderia ser uma função de onda. Essa função de onda seria bem maluca, mas, pelo menos, fisicamente, seria possível ter uma função de onda dessa forma. Obviamente, nesse caso, a parte imaginária seria alguma coisa diferente. Isso não pode ser uma função de onda. Isso aqui é alguma mistura da minha assinatura e... não sei. Mas com certeza não é uma função de onda. Então, isso não é uma função de onda. Ok, sabemos então mais ou menos o que é uma função de onda. Agora, o postulado 2. Até agora a gente falou sobre a função de onda, mas ela ainda não tem um significado. Agora, o quadrado da função de onda dá a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula num lugar X. Ok? Então, você pode ver isso como como a probabilidade de encontrar uma partícula num certo lugar, mas como é num certo lugar pontual, é a densidade de probabilidade. Né? Para ter a probabilidade, você precisaria de fazer um integral por um intervalo pequeno. Mas tudo bem. Isso então, né? Psi x quadrado aqui é a densidade de probabilidade de encontrar uma partícula num certo lugar. E com isso, podemos agora dar uma olhada nas funções que a gente tinha antes. Por exemplo, essa função. O quadrado dessa função agora seria alguma coisa assim. Ok? Alguma coisa assim. Então, aqui a probabilidade de encontrar a partícula nesse ponto aqui é mais alto. Lá é mais alto encontrar, mas também é muito alto de encontrar a partícula aqui, aqui, mas é zero encontrar a partícula aqui. Ok? Então vocês já conseguem ver, agora a gente começa com probabilidades, né? Então a gente chamou essas ondas de probabilidades agora, yeah? A gente diz que a função de onda cria uma onda de probabilidade e o quadrado dá a probabilidade para encontrar uma partícula em um certo lugar. E se vocês acham isso maluco e difícil para entender, tudo bem, vocês estão completamente normais na cabeça. Isso agora é uma outra função. Isso é uma função de uma onda plana. O quadrado dessa função seria algo desse tipo. Isso não é o quadrado de um seno ou um cosseno, né? Um seno e um cosseno é diferente. Mas como é e elevado a ikx ou alguma coisa assim, yeah? E elevado a ikx e kx, se você pega o quadrado disso aqui, você consegue ver que é uma constante. Ok? Essa é uma constante. Então, numa função desse tipo, a gente diz que a partícula está deslocalizada. Um laser, por exemplo, ele cria algo desse tipo e as partículas ficam deslocalizadas. Você tem partículas deslocalizadas em muitos lugares, por exemplo, os elétrons em metais
os fótons num raio de laser. Essa função agora, o quadrado, a gente não sabe porque a gente não tem a parte imaginária, mas a gente pode imaginar que seria alguma coisa. Não, mais alguma coisa assim, né? Ok. A gente tem uma ideia sobre como funciona isso. Importante é que quando você pega o quadrado de e elevado i kx, se você pegar esse quadrado, a informação da fase desaparece. Esse objeto aqui não tem mais uma fase. Isso... Agora vocês podem dizer, por que isso importa? Isso importa. Isso importa porque para tudo que a gente trata, a fase dessa onda não tem relevância. Mas se a fase não tem relevância, você pode pensar, talvez a fase é nada real, porque ela se não manifesta no nosso universo. Mas ela é. Ela é, e existem um monte de fenômenos quânticos. Na verdade, quase todos os fenômenos quânticos que são estudados em laboratórios em temperatura ambiente são baseados nessa ideia que a fase, na verdade, se manifesta assim na física real de corpos. Ok, se isso aqui é a densidade da probabilidade, a gente sabe que se a gente cria o integral de menos infinito até mais infinito, a gente vai automaticamente receber 1. Por que a gente sabe disso? Porque a probabilidade de encontrar uma certa partícula que existe em algum lugar do universo tem que ser 1. Ela não pode ser maior do que 1, porque probabilidades nunca são maiores do que 1. E no mesmo tempo, ela não pode ser menor do que 0, porque não existem probabilidades negativas. O que existe é todos os valores entre 0 e 1, e se você pega a probabilidade de encontrar essa partícula em qualquer lugar, significa integrar de menos infinito até mais infinito, a probabilidade tem que ser 1. Rho é uma função em dependência de x. Isso significa que a transformada de Fourier, vocês lembram a transformada de Fourier, é uma função Rho tilde em dependência do número de onda k. Isso eu mostrei na semana passada. Isso é algo muito grande, ok? Você sabe agora que você pode fazer uma transformada de Fourier de psi de x, por exemplo, ou de ρ, que depende de x. E você vai ter uma outra função com a mesma informação em dependência do k, se a função original for independência de x. Então, lembra que a espessura da função no espaço real A, vocês lembram, a gente tinha o nosso... a nossa curva de Gauss, que seria alguma coisa assim. E essa espessura aqui, isso é a espessura A, por exemplo. Eu chamo isso A. E ela, agora se você faz a transformada de Fourier, a espessura da curva vai sair também uma curva de Gauss, mas a espessura vai ser o inverso vezes um fator, mas vai ser o inverso. Isso foi na última aula. Então, se você tem uma função ρ, independência de x, com uma largura muito grande, como aqui, você sabe que você tem uma função independência de k com uma largura muito pequena. Agora, essa A, imagina que você tem a nossa função psi, por exemplo, ou ρ, não interessa se a gente tem psi ou ρ aqui, e você tem
aqui x, você lembra que a gente vai saber a probabilidade de uma partícula estar num certo lugar, olhando para essa curva. Então, por causa disso, essa espessura A, a gente pode chamar delta x. Ok? Com uma relação de Broglie entre o momento e o número de onda, P igual H cortado K, vocês lembram? Segue que delta x vezes delta P tem que ser igual a H cortado sobre quadro. Ok, então se vocês não entenderam isso, o delta x agora é essa espessura aqui. E a gente tem uma razão entre delta x e delta k, que a gente tem aqui. E delta k relaciona para P, obviamente, porque delta P tem que ser igual a H cortado, P, um momento, né? H cortado delta K. E isso significa que a gente pode escrever delta x vezes delta P igual a H cortado sobre o quadro. E isso sugere uma conexão entre a incerteza do momento e da posição. Parece como se a sua posição, se a sua partícula está muito pouco localizado, o momento é definido muito bem, e vice-versa. Como no laser, vocês lembram? No laser, os fótons são delocalizados, então isso aqui é infinito, mas o momento, não é infinito, nunca é infinito, mas é muito, muito grande, e delta P, por causa disso, significa a cor, o K, porque o seu K define também a cor, do seu laser vai ser extremamente bem definido, extremamente bem. Então, isso é o que esse conceito básico dá uma ideia o que as pessoas dizem quando eles falam da incerteza de Heisenberg, mas isso não é a incerteza de Heisenberg. A incerteza de Heisenberg é isso aqui, e agora vocês devem ficar confusos por duas razões. Uma é, aqui tinha um quadro, agora tinha um 2. Vocês vão achar na literatura que também tem, às vezes, simplesmente H cortado, tem valores diferentes nessa posição. E existe uma razão para isso. E essa razão é que, basicamente, se você faz tudo certinho, como a gente não faz, mas se você faz tudo certinho, e isso aqui é a sua distribuição, você pode basicamente escolher onde você bota o seu nível de tolerância, e isso vai mudar o valor. E isso é algo que eu estou dizendo, vocês não precisam realmente saber disso, eu só quero clarificar por que existe sempre um valor diferente. Então, no jeito como você faz a sua transformada de Fourier, você inclui, de uma certa maneira, uma assunção sobre isso. Eu incluí uma assunção que fez os cálculos um pouco mais simples. Foi só isso, ok? Mas a outra coisa deve ser isso. Então, a incerteza não é igual a H cortado sobre 2, mas ela é maior ou igual a H cortado de 2. E a razão para isso é que, normalmente, na natureza, as probabilidades de partículas não necessariamente são distribuídas na maneira de Gauss. Na verdade, eles quase sempre são distribuídos de uma maneira diferente. E, nesse caso, esse número aqui vira maior. Ok, mas vamos focar na física, no que a gente aprendeu aqui. É impossível saber exatamente a posição e o momento de uma partícula no mesmo tempo. Isso é o que a gente aprendeu.
Quando conhece melhor a posição, intrinsecamente vai saber menos do momento e vice-versa. Ok, isso é uma verdade fundamental sobre a natureza e a gente vai discutir ela na próxima aula. Nessa aula ainda não. Primeiro vamos agora para o terceiro postulado da mecânica quântica, a superposição de estados. Então, sistema quântico com duas configurações possíveis, Ψ1 e Ψ2, pode também existir num estado de superposição entre os dois estados. Se alfa e beta são números complexos, esse estado pode ser representado como Psi igual alfa vezes Psi1 mais beta vezes Psi2. Ok, isso não deve ser dizer nada para vocês. O que significa isso? Então, isso significa, se você tem dois estados, por exemplo, essa curva aqui, né, e essa curva aqui, e eles podem existir numa superposição, significa alguma coisa assim, né? Desculpa. Alguma coisa assim, né? Isso não parece como algo muito impressionante, mas eu vou explicar para vocês porque é uma coisa impressionante. Rho, a gente aprendeu a densidade de probabilidade igual Psi quadrada. Psi é igual alfa Psi1 mais beta Psi2, se a gente tem uma superposição de dois estados. Isso a gente pode abrir aqui e assim a gente vai chegar nessa fórmula assim. Alfa quadrado Psi1 quadrado mais beta quadrado Psi2 quadrado mais alfa estrela vezes Psi1 estrela beta Psi2 mais alfa Psi1 beta estrela Psi estrela 2. E se vocês têm medo de ver a estrela é nada mais do que o complexo conjugado, né? Então, se A é igual a 1 mais I a 2, a estrela... espera. A estrela... Desculpa, tem um problema aqui com o meu... Isso é a estrela, ok? Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ok? Isso é a estrela. Então, A1 menos I A2. Ok? Nada mais do que isso. Isso é como você basicamente faz esses tipos de operações. Ok. E essa aqui é Rho1. Essa aqui é Rho2. E o que a gente consegue ver é que agora a gente tem as duas probabilidades mais os termos de interferência. E esses termos é o que dá para a gente, esses padrões de interferência que a gente consegue ver nos experimentos da fenda dupla, por exemplo. Então, nesses termos, a gente tem realmente a física fundamental. Ok, isso eram os postulados da mecânica quântica. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre a incerteza de Heisenberg. E para fazer justo na aula depois, eu vou falar sobre a equação de Schrödinger. E essa semana, basicamente, vocês só vão aprender essas ideias conceituais da mecânica quântica. E na semana que vem, a gente vai começar a resolver problemas sérios.